Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço pela visita das pessoas que estão aqui pela primeira vez ou pela segunda vez. Fiquem à vontade no nosso meio. É muito bom e muito importante ter você aqui conosco. Nós ficamos muito felizes com a sua presença. E também agradeço pela presença daqueles que estão aqui há um bom tempo e continuam aqui com a gente. Também é muito importante você estar aqui hoje. Enquanto as crianças saem, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Hebreus 12, de 1 a 3. Eu tinha preparado uma mensagem, estudei bastante a mensagem, inclusive de madrugada, enquanto eu estava trabalhando. Mas aí veio essa mensagem na mente novamente. Então eu espero que nós saímos daqui abençoados por ela. Hebreus 12, de 1 a 3. Amém? Não? Então eu espero mais um pouquinho. Hebreus 12, versículos 1 até o 3. Agora amém? Então vai. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, por essa noite. Ó Deus, seja a tua voz, Pai, continuar a falar conosco. Eu te louvo, Pai, pelos louvores que nós podemos lançar diante do teu trono. Eu agradeço, Pai, pela oportunidade de servir nesta igreja, Pai, neste local. Agradeço por cada pessoa que está aqui e que participa conosco, Pai, dessa congregação. E que o seu Espírito, Pai, continue a falar conosco. Nos ajude, Pai, nos anime, nos fortaleça. Sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor continue no nosso meio e falando, Pai, através da nossa vida, para que cada um aqui possa sair mais revigorado deste lugar. Eu te agradeço por tudo, Pai, que o Senhor tem feito aqui. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Do que você já desistiu na sua vida? Já desistiu de alguma coisa na sua vida? Qualquer coisa. Pensa em alguma coisa que você já desistiu da sua vida. Eu já desisti de muitas coisas na minha vida. Algumas coisas não era para ter desistido. Por exemplo, eu desisti de fazer aula de violão. Né? Se eu continuasse nessa aula de violão, hoje eu estaria no lugar do Gabriel, por exemplo. Amém. Inclusive, eu fazia aula de violão com um grande amigo meu de infância, e ele é excelente músico. E, por incrível que pareça, hoje ele também é pastor. Só que a diferença é que ele toca bem. Essa é a maior diferença. Eu desisti de fazer aula de violão. Também desisti, por algumas vezes, de fazer aulas de inglês. Né? Sabe aquele inglês embromation, que você sabe um pedacinho, mas não sabe outro pedaço? O pessoal conversa demais, aí eu entendo metade da frase e parou. Inclusive, meu último professor está aqui na minha frente. Né? A culpa foi minha, desisti mais uma vez. Nós desistimos de muitas coisas na nossa vida. Nós desistimos de pessoas, desistimos de alguns relacionamentos que às vezes faz mal pra gente. Né? Quantos aqui tem ex-namorados? Nós desistimos
né, para alguns que têm um pensamento mais acima, assim, desistir de torcer para o Palmeiras, por exemplo, porque não vai, não adianta. Parece que vai, mas não chega lá. Nós desistimos de muitas coisas na nossa vida. Algumas coisas nós desistimos são boas para nós. Por exemplo, desistir de alguns relacionamentos. Algumas coisas são ruins. Por exemplo, quantas vezes você já desistiu de alguma dieta? Eu sei como é que é. Janeiro é uma beleza, é uma maravilha a dieta. Mas passou janeiro, acabou a dieta. Ainda mais quando chega o frio, né? E aí chegam essas comidinhas mais gostosas, eu sei como é que é. Nós desistimos de coisas boas e desistimos de coisas ruins. Mas o maior problema de todos é quando nós começamos a pensar, a desistir de coisas que não era para desistir, que não era nem para passar por nossa cabeça desistir dessas coisas. Por exemplo, há pessoas que pensam em desistir da sua família, pensam em desistir dos seus familiares, pensam em cortar relacionamentos com seus pais, né, com a esposa, com o marido, com os filhos. Também pessoas pensam em desistir da sua própria vida, de continuar se esforçando para viver e para crescer e acham que chegou no limite. E aí nós vemos os índices tão altos aí no mundo afora de suicídio. Aliás, índices que por muitas vezes são ocultados, para que as pessoas não assustem com isso. Mas acima de tudo, o que as pessoas mais pensam em desistir, e que de fato elas não deveriam pensar de maneira nenhuma em desistir, é da sua vida cristã, da sua vida com Deus, do seu relacionamento pessoal com Ele. Quantas e quantas pessoas você já viu passar, você que já está há um bom tempo na igreja, quantas pessoas você já viu passar por esses bancos e que hoje já não estão mais conosco? Quantas pessoas que você sabe que fazem parte do nosso meio, mas que há um bom tempo não aparecem por aqui? Quantas pessoas na sua vida você já conheceu que foram fervorosas na igreja, mas nos dias atuais elas nem se importam mais com Deus? Há muitas pessoas assim, muitas pessoas que desistem da sua caminhada cristã. Mas o problema maior é que por muitas vezes nós que estamos aqui hoje sentados ouvindo, ainda assim pensamos nisso. Pensamos em desistir. E quantas vezes isso passa por nossa cabeça? Há muitas dificuldades que nós passamos na vida cristã. Há muitas lutas, muitos problemas, muitas situações das quais nós pensamos que é o momento de parar. Seja por alguma desavença, seja por alguma dificuldade, seja por alguma coisa que eu não concorde no nosso meio. Muitas coisas fazem com que cada um de nós pensamos em parar, em desistir. Mas eu tenho uma frase aqui de Rui Barbosa, ele disse o seguinte: maior que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado. Maior que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado. E eu quero complementar essa frase. Que aquele que luta, aquele que persevera, aquele que busca, mesmo que ele não encontre no final exatamente aquilo que ele deseja, ele vai encontrar algum tipo de vitória. Independente de qual seja, eu não estou falando somente da vida cristã, mas qualquer coisa na sua vida. Se você luta, se você se esforça, se você supera os seus limites, mesmo que você não chegue no ponto que você quer, você vai encontrar algum tipo de vitória. Porque você se superou. Você passou acima dos seus limites. E a mensagem que eu quero deixar para você hoje, para mim também, é: não desista. Não desista. E quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, em Hebreus capítulo 12, todo esse contexto, principalmente do capítulo 10 para cá, você pode até ver no finalzinho do capítulo 10, o último versículo, ele fala: nós não somos os que retrocedem. E depois dele falar sobre isso, daqueles que não retrocedem, que permanecem fiéis, que continuam buscando a Deus, ele nos dá no capítulo 11 uma grande lista de nomes de pessoas das quais passaram por grandes problemas, aflições, mas que não desistiram. E que foram chamados, né, segundo o título ali do Hebreus capítulo 11, de heróis da fé.
E ali você pode encontrar nomes como Abel, como Enoque, como Moisés, como Noé, entre outros. E depois que ele passa toda essa lista desses homens que superaram, esses homens, essas mulheres que superaram, no final ele fala, eu poderia falar de muitos outros ainda, de pessoas que superaram as suas lutas, as suas decepções, mas que chegaram ao final com uma grande vitória. Ele acaba de falar essa lista e ele encontra esses versículos aqui. Portanto, agora nós aqui agora, que nós que estamos correndo, é a nossa vez de correr, o bastão foi passado nas nossas mãos. Agora nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, né, desses nomes, de pessoas que já passaram por suas lutas e venceram, agora é a nossa vez. Está pronto para isso? E você, vai desistir ou vai continuar? E eu espero que você continue. Mas para a gente continuar, para a gente poder vencer essa luta, nós temos que deixar algumas coisas para trás. Porque senão vai começar a pesar. E a primeira delas está no comecinho do versículo 1. Lê comigo aí. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Então nós devemos deixar o que nos atrapalha. Pode soltar o vídeo, Gabriel. Well, this time they do get away. Quick starts from Messiah Young. Bolt slowly getting into his stride, comes off the bend. And his usual style starts to power home. Young coming back at him, but Bolt controls it. Coming through just outside 20 seconds. Impressive run from Messiah Young, pushing Bolt as they came off of that bend. Tá bom. Quem que conhece o Usain Bolt? Levanta a mão. O cara é muito rápido. Às vezes, se você assiste as corridas dele e você vê ele correndo com outros, parece que tá brincando ali, porque ele é muito mais rápido que os outros. A gente fala, poxa, esse cara aqui não é normal. Mas é interessante que nesse mesmo vídeo tinha um rapaz lá dele, chamado Justin Gatlin. Quem conhece esse rapaz? 3 pessoas conhecem. Justin Gatlin é um dos poucos que venceram o Usain Bolt. Ele já venceu. E é interessante que depois dele vencer essa corrida, eu vi uma entrevista dele falando a respeito disso, e o repórter chegou para ele e falou assim, Justin, como é que é vencer o Usain Bolt? Ele falou assim, mas eu não venci o Usain Bolt. Eu venci os meus próprios limites. E é isso que nós devemos ter na nossa mente. Não é uma competição, mas vencer aquilo que nos atrapalha. Não é olhar para o lado daquele um que está no nível, né, parece que está no nível muito acima de cristianismo, mas vencer os meus próprios limites. Tirar aquilo que me atrapalha de viver, de sobreviver, de continuar nessa caminhada cristã. Na época que foi escrito esse texto, quando o escritor disse para tirar tudo aquilo que atrapalhava ele, que atrapalhava da corrida, eles tinham o costume, muitas vezes, de colocar muitas roupas, uma em cima da outra, ou até mesmo algum tipo de barbante, um fio de linha pesado, e correr com essas coisas para treinar. Porque quanto mais eles corriam com essas coisas pesadas, depois que tirava tudo e ficava leve, ficava mais rápido, né? Ficava mais fácil de correr. O interessante é que, muitas vezes, muitos dos atletas ficavam tanto tempo com essa vestimenta, com essas roupas, com esses barbantes, que eles chegavam no momento da prova e às vezes se enroscavam para tirar tudo isso e não conseguiam terminar bem a prova. E é interessante hoje, nos nossos dias, há muitas coisas que nos atrapalham. E percebe que ele não está falando aqui exatamente de pecados. Não são os pecados em si, mas são muitas coisas boas que nós vivemos e que mesmo assim essas coisas boas acabam atrapalhando a nossa vida cristã, a nossa caminhada com Deus. Por exemplo, televisão. Televisão é um invento maravilhoso, né? Um meio de comunicação, abriu muitos leques hoje de comunicação em si. Mas como a televisão tem atrapalhado as pessoas de seguir a Deus?
E eu não falo somente de ficar muito tempo na TV, porque isso já está sendo um costume cada vez menor, mas nós percebemos ainda que a televisão ainda dita o que é verdade, a televisão ainda dita o que é moda, o que é cultura, e as pessoas todas seguem tudo isso. E não somente isso, quantas vezes nós vemos pessoas cristãs que ligam a TV para assistir algumas coisas que eu vou falar para você que eu não tenho coragem nem de falar que alguma vez eu já assisti na minha vida. Você assistiu um programa muito educativo chamado A Fazenda? Ou Big Brother Brasil? Tem pessoas que param para assistir aqui e fica até o final, porque eu quero ver quem vai ganhar o dinheiro. E fica mesmo. É impressionante isso. E fora isso, as propagandas. Já reparou que as propagandas, elas falam com você no imperativo? Como se estivesse mandando em você? Compre, venda, faça, agora, assista, agora. E a gente vai vendo essas coisas e vai vendo. Compre o novo Hyundai Elantra. Se você não comprar, você não vai ser feliz. E as pessoas vão vendo essas coisas e vai acreditando, eu tenho que ter aquilo. Eu tenho que consumir aquilo. E aquilo vai consumindo tanto meu tempo, e aí uma coisa leva a outra. Porque eu estou consumindo a televisão, e para consumir as coisas que a televisão me mostra, eu preciso de dinheiro. E aí eu mudo meu foco. Meu foco agora não é mais as coisas de Deus, agora meu foco é o dinheiro. Agora eu tenho que buscar o dinheiro, eu tenho que correr atrás para comprar as coisas que está mostrando na televisão. O Neymar usa porque eu não vou usar. E aí eu vou atrás daquelas coisas para comprar. Poxa, pastor, você está exagerando. O que é isso? Não, ninguém corre atrás de dinheiro aqui, não. Então vamos fazer um pequeno teste. Faz um pequeno teste comigo. Imagina que aqui no nosso meio, no nosso culto, não houvesse palavra de Deus. Esquece, não tem palavra de Deus. Só que todo domingo que você viesse aqui, iria ter uma palestra sobre qualquer assunto banal, sobre chinelo, sobre qualquer coisa assim. Só que se você prestasse atenção na palestra inteira, sem conversar com ninguém, sem se levantar, prestou atenção, acabou a palestra, você recebe R$200. Sinceramente, você acha que você faltaria da igreja? Pensa bem. 200 na mão, só por ouvir. Iriam vir pessoas doentes, iriam vir pessoas cansadas, iriam vir pessoas desanimadas. Por quê? O 200 está garantido lá, ó, meu dinheirinho está na mão. Mas a palavra de Deus, às vezes, fica de lado. Mas eu nem percebo que isso está acontecendo, que essa influência está na minha vida tão grande. Eu não percebo. Outra coisa muito grande na nossa vida hoje, chamada internet. Sem a internet hoje, o mundo para. Só que engraçado que muitas vezes o mundo não para, mas as pessoas param por causa da internet. E eu não quero colocar limites para você. Eu não vou falar assim, ó, você tem que ficar meia hora só no WhatsApp, por favor. Você pode ficar o tempo que você quiser, mas você percebe quanto de tempo que você perde no seu dia só olhando o WhatsApp ou o Facebook ou qualquer outra coisa, YouTube e tudo mais? Netflix está na moda. Pensa bem sobre isso. Eu já falei sobre isso aqui há algum tempo, mas fizeram um cálculo e o brasileiro perde praticamente o dia todo, né? Até mesmo as pessoas que estão trabalhando, porque simplesmente está passando o dedo no Facebook. Cuide daquilo que está atrapalhando a sua vida. Todas essas coisas, elas não são ruins. Não são ruins, são ótimas. A internet é uma ótima ferramenta, a televisão uma ótima ferramenta. O dinheiro nós precisamos para tantas coisas, mas se nós deixarmos essas coisas atrapalhar a nossa caminhada com Deus, vai ficar ruim. Poxa, pastor, mas eu estou nessa aí. Mas e aí? Vai desistir? Ou vai tentar mudar? Ou vai fazer com que essas coisas não atrapalhem mais a sua vida? Deixar aquilo que nos atrapalha. Deixe essas coisas para trás, porque isso vai atrapalhar a sua caminhada com Deus. Tenha controle dessas coisas.
O quanto você busca essas coisas e o quanto você busca a Deus. Pense sobre isso e não desista. Mas o versículo ele fala mais alguma coisa. Ele fala: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Nós também temos que deixar o pecado. Junto com 101 maratonistas de 59 países. No quilômetro 36, faltando pouco mais de 6.000 metros para a chegada, Vanderlei tinha uma vantagem de 25 segundos sobre o segundo colocado, o italiano Stefano Baldini. De repente, o padre irlandês Cornelius New Horan agarrou e empurrou o brasileiro para fora da prova. Vanderlei caiu. Mas o que é isso? Eu não acredito nisso. Eu não acredito no negócio dele. O grego Polívios Cossivas foi quem tirou o invasor de cima de Vanderlei, que perdeu tempo e ritmo. Ficou 10 segundos sem correr. E aí o Vanderlei Cordeiro de Lima. Foi um susto, isso quebra a concentração, pior, tu quebra o ritmo do atleta. Foi ultrapassado pelo italiano e pelo americano, mas não pela força de vontade. Entrou no palco dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, o estádio Panathinaikos, fazendo aviãozinho. Vanderlei Cordeiro de Lima! Velho aviãozinho de guerra. Vanderlei Cordeiro de Lima! Parabéns! Medalha de bronze! Quem é que assistiu essa coisa na época? Vanderlei Cordeiro de Lima. Eu não vou esquecer esse nome tão cedo. Porque esse homem me deu uma grande lição. Que ele estava muito bem na corrida dele. A coisa estava acontecendo muito bem. Ele estava com uma vantagem muito grande dos outros concorrentes ali. Mas as coisas não aconteceram como ele queria. E no meio disso tudo aconteceu algo inesperado. Um padre escocês de saia vai lá, segura ele, tira ele da corrida. Ele perdeu posições, ficou em terceiro lugar. A maioria das pessoas, o que fariam? Eu desisto. A organização não viu nada disso aí. Não, eu vou entrar com um recurso, porque isso aí não está certo. Foi isso que ele fez? Não, nós vimos na cena que ele entrou fazendo um aviãozinho, porque ele conseguiu chegar até o final da sua corrida. Ele não deixou que os obstáculos fizessem com que ele parasse. E você conhece uma história na Bíblia, a história do profeta Jonas? Lembra que entrou na barriga do grande peixe, e aí foi pregar para uma cidade? E no livro de Jonas, no capítulo 3, versículos de 3 a 6, diz o seguinte: E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Nós achamos muito bonito essa história. O profeta foi lá e a cidade inteira se converteu, foi maravilhoso, né? Houve um grande clamor, um grande arrependimento, as pessoas voltaram-se para Deus, mas a história não termina aqui. É interessante, se você analisar o contexto histórico e principalmente aquilo que até hoje os judeus falam a respeito dessa história, que Jonas chegou lá por dentro da barriga de um peixe, lembra disso? Porque os ninivitas adoravam um deus chamado Dagon, que é metade peixe, metade homem. Então Deus provou que era maior do que o peixe que levou o profeta lá. E essa história foi ficando cada vez maior e popular, só que as pessoas começaram a misturar as histórias e de repente alguns ninivitas estavam até achando que Dagon enviou Jonas até lá. E o que aconteceu? Em menos de 100 anos depois, essa cidade de Nínive foi destruída. Olha o que diz em Naum,
capítulo 1, versículos 7 e 8. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive e expulsará os inimigos para a escuridão. As pessoas começaram a tratar o cristianismo, tratar a Deus como um misticismo. Misturaram as coisas e acabaram destruídos. E percebe como hoje, nos nossos dias de hoje, as pessoas tratam muito o cristianismo como um misticismo. Sabe aquela coisa de virar o chinelo, tirar a vassoura de trás da porta, tomar leite com manga? Né? Hoje em dia tem vitamina de manga. Mas as pessoas têm essas crendices e no meio cristão, as pessoas têm também alguns costumes das quais elas não querem se livrar. As pessoas acham que tem uma fórmula mágica para se livrar do pecado. Eu pequei, e como é que é mesmo o ritualzinho? Senhor, me perdoa, estou arrependido, em nome de Jesus, amém. Acabou. Estou tranquilo. Agora posso seguir a minha vida, mas não é assim que funciona. A ideia do cristianismo, a ideia principal é abandonar o pecado. É deixar o pecado longe da nossa vida, porque ele vai atrapalhar a nossa caminhada cristã. E a maioria das pessoas que desistem dessa caminhada é porque caíram em pecado. É porque estão, de alguma maneira, envolvidos com algum tipo de pecado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz: afastem-se de toda forma de mal. Afastem-se de toda forma de mal. Em Gênesis 39, você conhece a história de José? Ele fugiu da esposa de Potifar. E a esposa de Potifar queria ter relações com ele, mas ele fugiu dela. E ela era linda. Por que eu sei que ela era linda? Porque mulher feia não tenta ninguém. Ela tentou aquele rapaz, mas ele fugiu. Ele escapou dela. Mas quantas pessoas hoje ainda brincam com essas coisas? José tinha uma escolha simples para fazer. Ele poderia continuar a sua caminhada, continuar a sua corrida e chegar até ser governador do Egito para salvar o seu povo, sua família, ou ser um medíocre amante da mulher do patrão. A escolha era simples e ele preferiu escolher ir até o final. Depende do caráter, depende de quem você é. Quem você é? Você é um filho de Deus ou você é só mais um que está aí? Mais um que está aqui dentro. Eu espero que cada um de nós estejamos prontos para deixar o pecado de lado. Mesmo que o pecado, muitas vezes, como aquele rapaz fez, abraçou e atrasou a vida dele, mas, e aí? Vai desistir? Ou vai dar a volta por cima, deixar tudo para trás e continuar essa caminhada, essa corrida? Eu já vi muitas pessoas, e eu já vi mesmo, pessoas dando testemunho na igreja sobre libertação de alguma coisa e depois, futuramente, está lá de novo. Um grande cantor lá da minha cidade, lá de Araçatuba, interior de São Paulo, ele se converteu, se transformou, começou a cantar músicas cristãs e ele era envolvido com o tráfico. E ele morreu pelo tráfico, porque ele não estava pagando o tráfico que ele estava fazendo. Por outro lado, há um rapaz que estudou comigo no seminário. É engraçado lembrar dele. O Rogério, o nome dele, estudou comigo no seminário e ele não conseguia decorar nenhum versículo. Você falava qualquer versículo para ele, ele ia para João 3,16. Qualquer versículo. No princípio, Deus criou os céus e a terra, todo aquele que nele crê, não pereça. Tudo isso porque os efeitos da droga já destruiu a mente dele. Só que esse rapaz, que não conseguia decorar nenhum versículo, hoje ele ajuda ex-dependentes, até hoje. Eu tenho contato com ele e ele está lá ajudando. Deixou o pecado de lado. Afastou-se do pecado para nunca mais. E nós? Vamos desistir
ou vamos continuar firme nessa caminhada? Não desista. Graças ao poder do Espírito Santo, nós podemos vencer qualquer tipo de pecado que esteja na nossa vida. Deixar o que nos atrapalha, deixar o pecado. E o versículo fala assim: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Sabe o que mais nós temos que deixar? Temos que deixar de ser bobo. Vai para quebrar mais um tabu. Vai para a 28ª vitória. Aí vem Senna. De ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil. Fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Ridazzi. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois dessa curva, aponta a Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil. Na ponta ele vence em Interlagos. Uma grande vitória de Senna. De ponta a ponta, ele... Quantas vezes já ouvi essa musiquinha? Esses mais jovens aí não tem noção nenhuma do que é torcer na Fórmula 1. Essa corrida aqui foi em Interlagos, que o Senna largou em primeiro, ficou em primeiro, e ele estava com uma marcha só. Nas últimas duas voltas, ele estava com uma marcha só e conseguiu ficar em primeiro. O Senna era assim, ele largava em primeiro, terminava em primeiro. Largava em segundo, terminava em primeiro. Largava em último, terminava em primeiro. Tava chuva, ele terminava em primeiro. Tava sol, ele terminava em primeiro. Ele corria. Ele não estava ali para brincar. E quando nós pensamos na nossa corrida cristã, não é só livrar do pecado, aquilo que nos atrapalha e tal. Eu me livrei dessas coisas, mas agora estou tranquilo. Não! Agora, vamos correr. Agora é crescer, agora é ir para frente, é levantar, é mudar, é não se deixar ser vencido pelas coisas. Não é só olhar para as pessoas que estão fazendo a obra de Deus, mas participar juntos, estar firme na obra de Deus. Será que nós estamos prontos para isso? Será que nós cremos o suficiente para cantar o que nós acabamos de cantar aqui, acima do medo, acima da dor, acima da aflição? Não há muralhas que vai me impedir esse meu relacionamento com Deus, não há nada neste mundo que possa me parar. É isso que nós acabamos de falar. Nós falamos para todo mundo que Deus abriu o mar vermelho, nós falamos para todo mundo que Ele ressuscitou, mas quando acontece um problema na nossa vida, nós não acreditamos que Ele pode resolver, mas Ele pode resolver, porque é o mesmo Deus. Será que nós estamos firmes e crendo de que Ele é o mesmo Deus? Que nós estamos prontos para correr essa corrida? Poxa, a minha situação está tão difícil, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se dá. Dá sim, porque Deus te capacitou para isso. Deus te deu força para vencer qualquer tipo de luta que você estiver passando. Esses tempos atrás, faz um bom tempo já, né, porque agora eu sou muito mais maduro, mas um tempo atrás aí, eu fui fazer um exame de sangue. E aí eu fui, olha lá, já está dando risada. Eu levei a minha esposa lá, fui fazer o exame de sangue, e aí eu entrei, a mulher falou assim, você tem algum problema tal? Eu falei assim, só não posso ver sangue, né? Porque eu tenho, né, dá um negócio estranho. Aí ela foi lá, tirou meu sangue, e ela falou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. E eu achei realmente que tá tudo bem. Só que de repente a mulher começou a gritar, socorro, socorro, me ajuda aqui, ele vai apagar. E a minha esposa lá foi lá correndo, e aí olhou para mim e falou, que vergonha. Um homem desse tamanho. E aí, para minha sorte, minha grande sorte, passou umas 2 semanas, me pediram exame de sangue de novo. Falei, mas não é possível. Aí eu falei, mas não, agora eu sou homem agora eu vou mostrar que eu sou homem. E aí eu fui fazer o exame. Não fui no mesmo lugar, fui no outro lugar, né? Eu fiquei com medo daquela mulher lá. E aí eu cheguei no outro lugar para fazer o exame, falei, vai, pode furar. Furou, assim, virei o olho, né, para não ver. E aí, não desmaiei.
E aí eu olhei pro lado, tinha um menino também tirando sangue. E aí ele tirando sangue, começou a chorar, esgoelar. Eu falei, gente, pra que isso? Como pode? Um absurdo desse, é tão simples tirar sangue. Então, aí caiu minha ficha. Falei, poxa, ele é um menino, né? O menino pode fazer isso, mas eu não. Eu já tenho muita experiência na vida, eu sei que isso aqui não vai me matar. Mas quantas vezes nós, como cristãos, ainda desistimos, ainda paramos por tanta coisinha pequena, tanta coisinha boba, que não vai atrapalhar em nada a nossa caminhada, né? Se alguém fala alguma coisa que eu não gostei, se alguém fala um pouquinho mais alto, exaltado, já parei. Se alguém me barra de alguma coisa que eu quero fazer na igreja, eu quero fazer isso aqui, mas agora não dá, parei. Qualquer coisinha que acontece, né? Se eu tenho uma discussão com alguém, parei. Mas não, gente. É necessário correr. É necessário continuar nessa caminhada. Mesmo que pessoas te decepcionaram, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você saiba que você tem muitas coisas para mudar ainda, não abaixe a sua cabeça. Continue firme. Você pode ter uma vida formidável com Deus. Isso só depende de você. Depende se você acredita de fato que esse sonho é possível. Que não é impossível viver essa vida íntima com Deus, um relacionamento fiel com Ele todos os dias, dedicado. Essa semana que passou agora eu vi uma notícia de um rapaz que ele ficou preso. Um pessoal lá roubou ele, assaltou ele, e aí amarrou ele na roda da moto dele, numa estrada abandonada lá. E aí o que ele fez? Ficou 2 dias sem comer e sem beber. Mas ele desistiu? Não. Toda noite ele ia lá, ligava a moto, né, ligava o farol para alguma pessoa pudesse ver e ficava perto do motor para se aquecer porque estava muito frio. Depois de 2 dias, resgataram esse rapaz com vida. Se ele não desistiu, por que eu vou desistir? Da minha vida aqui que está tão fácil, tantas coisas que eu passo que são tão simples de passar, e às vezes a gente tenta achar problemas tão grandes em coisas tão pequenas. Eu estava ouvindo sobre alguns cristãos da África, de um pastor daqui que foi para lá, e ele disse que ele acabou o culto, pregou e tal, foi muito bom, uma bênção, e aí ele saiu, cumprimentou uma pessoa na porta, né, ficou na porta, a pessoa passou, cumprimentou ele, só que em vez da pessoa ir embora, a pessoa ficou do lado dele ali, ficou esperando, e aí a outra pessoa que entrou, cumprimentou o pastor, e cumprimentou mais aquela pessoa, e ficou do lado dela também. Falou, poxa, que legal esse costume. Aí foi daquela filona, todo mundo se cumprimentou, e ele achou bonito demais aquilo. Quando acabou de cumprimentar todo mundo, falou, agora vamos embora, né? O pessoal voltou para dentro da igreja. Voltou e falou, o que está acontecendo agora? O que vai ser? Aí o outro rapaz falou, não, que agora, pastor, agora acabou o culto, agora nós vamos ter um estudo bíblico. Estudo bíblico? O pessoal aproveita, né, que a gente tem o culto aqui, então eles querem ficar até um pouco mais tarde, porque a gente não sabe quando vai ser o próximo. E aí vai ter o estudo bíblico, eles ficaram no estudo bíblico, o pastor ficou no estudo bíblico. Depois que acabou o estudo bíblico, ele falou, pastor, você não tem mais nada para ensinar para a gente, não? Porque a gente quer aprender um pouquinho mais. E a gente, às vezes, tem tantas coisas aqui, fácil, tão aberto, tão simples. E a gente fala, poxa, estou cansado, hoje eu estou quebrado. A gente não tem muita capacidade de ficar com o pé atrás em tantas coisas pequenas que nos atrapalham. Porque essas coisas pequenas que nos derrubam. Eu fiquei tão chateado no final do ano passado com a luta do José Aldo. O cara perdeu, o cara não podia perder. Saiu até o filme dele agora, ele tinha que ser vencedor, mas o cara perdeu. Mas já viu um lutador na luta? Como é que ele luta? Ele luta assim? Não, ele luta assim. Ele luta com o pé atrás. Por quê? Porque se ele levar uma pancada, ele não vai cair. O pé atrás vai segurar. E nós, tantas coisas nós passamos na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos que estar esperto para não cair. Isso aqui eu suporto, isso aqui eu aguento. Vai e vai. Porque cada vez nós achamos que é o final das coisas, nós vamos ser surpreendidos por Deus. Olha para Moisés. Quando Moisés pensou que era o final no Mar Vermelho, Deus abriu o mar.
Quando Sadraque, Mesaque e Abednego pensaram que ia morrer na fornalha, ficaram vivos. Quando o pessoal pensou que Daniel ia morrer na cova, Deus abriu mais um caminho. E assim você vai ver tantas e tantas pessoas que não desistiram. Mas e aí? Você vai desistir ou vai continuar firme? Deixa de ser bobo. Vamos continuar nessa caminhada. Vamos correr ela. E por último, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Além de deixar o que nos atrapalha, deixar o pecado, deixar de ser bobo, nós temos que deixar Deus no foco. Deixar Deus no foco. O tempo da dor, as frustrações, a solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão. Lança-me aos teus pés e te tocar. Eu vou te tocar, Senhor. Isso aí aconteceu em Seattle, em 1986. O nome dela era Gabrielle Anderson. Ela estava sem forças já, mas a intenção dela era chegar até o final. Ela queria completar a prova. E nós estamos aqui hoje, né, nesse domingo, no meio da nossa prova, no meio da nossa corrida. E o nosso olho não é na chegada. Nós devemos manter o nosso foco, o nosso olhar em Cristo. Porque quando nós mantemos o nosso olhar, o nosso foco em Cristo, nós sabemos que nós já estamos perto do final. E nós vamos chegar lá em segurança. Olhar fixamente para Cristo. As pernas doem, tá difícil, eu estou cansado, eu quero parar, e realmente cansa. Fala a verdade para mim, cansa, não cansa? Cansa ouvir pessoas zombando da gente. Cansa, talvez, familiares que não se importam com o nosso cristianismo. Cansa viver o dia a dia lutando e a gente quer prosperar e quer conseguir algumas coisas na vida, mas não consegue. Cansa. Cansa ter alguns relacionamentos quebrados, rompidos, amizades, porque você é um cristão. Cansa. Cansa ser fiel a Deus, buscar a Deus, estar ali sempre firme, mas de repente a vida lhe prega uma peça e você está com um problema grande na mão. E agora você fala, poxa, eu estou sempre fiel a Deus, mas agora eu tenho isso aqui na minha mão? Cansa. Tudo isso cansa. Mas não é hora de parar. Tem uma frase de uma música que eu gosto muito que diz assim: os soldados de elite é que são condecorados, os valentes e os corajosos é que são lembrados. Só aqueles que lutam até o final. Só aqueles que sabem que em meio às suas dificuldades,
conseguem superar todas elas e irem até o fim, porque essa é a melhor escolha. Eu lembro quando eu fiz o concurso, né, para vir trabalhar para cá. Eu fiz o concurso, fiz a prova escrita e tudo mais, e tinha a prova física depois. Né, eu nunca fui um atleta, um bom atleta, mas eu falei, isso aqui tá tranquilo para mim. Só que aí nesse meio termo aconteceu alguns acidentes. Digamos que eu, de moto, atropelei um gato. E aí eu caí e me machuquei todo. Uma semana depois, eu atropelei um gato. E aí eu caí e machuquei muito mais feio dessa vez. E realmente estava muito feio, estava todo ralado. E a prova estava perto, a prova do teste físico. Falei, vamos lá, vamos tentar, né? Peguei algumas dicas de alguns amigos meus, esportistas. Um dele, muito esportista, muito bombado. Falou assim, ó, a dica é o seguinte, chega lá no teste da corrida, que é o mais difícil, né? Correr 12 minutos. Chega lá, inspira e expira. Falei, o quê? Inspira e expira, que você vai até o final. Falei, tá bom. Comecei a correr, né? O joelho todo ralado, correndo. E comecei, inspira, expira. Inspira, expira, inspira, expira. Só que no meio da corrida, o inspira, expira virou, quero minha mãe. O negócio estava difícil, eu não conseguia mais correr, estava doendo. E começou a abrir as feridas, né? O machucado sabe como é que acontece. Começou a abrir os machucados, eu falei, não, agora eu vou parar, não dá mais. Cheguei no meu limite. Mas naquele meio tempo eu comecei a pensar, poxa, o futuro da minha vida depende da minha decisão neste momento agora. Se eu parar, tudo vai ficar como está. Ou até mesmo pode piorar. Mas se eu for até o final, talvez eu tenha algo bom para acontecer daqui para frente. E a minha decisão foi querer ir até o final. E eu dou graças a Deus por isso. Porque se não fosse por isso, eu não estaria aqui. Se não fosse por isso, eu não seria pastor. Se não fosse por isso, eu não conheceria vocês. Minhas filhas não nasceriam por aqui. Por uma escolha. A escolha de não desistir. A escolha de manter o foco até o final. Avance. Não volte, não pare. Queira mais de Deus. Continue a sua caminhada, a sua luta, a sua busca. Mesmo que esteja difícil, mesmo que você esteja cansado, mesmo que as pessoas do seu lado queiram desistir, queiram parar, mesmo que o tempo está escasso, você trabalha demais, mesmo que seus filhos dão trabalho, mesmo que as pessoas ao seu redor não compreendem isso, continua. Sabe por quê? Porque o versículo nos diz que nós temos um grande exemplo disso. Jesus, quando olhou, quando veio a esse mundo, nós até cantamos sobre isso, ele passou as mesmas tentações que nós passamos, mas ele não desistiu. Enquanto os soldados cuspiam nele, ele não desistiu. Enquanto ele sabia que ele não tinha nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de acusação que eles pudessem acusá-lo, mas mesmo assim levava aquelas chibatadas, ele não desistiu. Ele foi até o final. Ele foi até a cruz por cada um de nós, para que cada um de nós pudesse hoje ter a oportunidade de estar aqui correndo. E ele foi até o final, até dizer, está consumado. Eu terminei a minha corrida. E nós? E você? E eu? Vamos desistir? A escolha tem que ser feita agora. Porque se você ficar pensando nisso, uma hora ou outra você vai desanimar. Mas se você escolher não desistir, essa caminhada talvez não seja fácil, mas você vai ter determinação para ir até o final dela. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Mantenha isso na sua cabeça. Não desista. Eu tenho problemas, mas não desisto. Eu tenho lutas, mas não desisto. Meu marido é difícil, mas eu não desisto. Está difícil de eu ler a Bíblia todos os dias, mas eu não desisto. Eu não consigo orar direito, mas eu não desisto. Não desista. Vá até o final. Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
Vamos orar? Eu agradeço, Senhor Deus. Agradeço por tão grande salvação, Pai, que nos foi proposta. Ó Pai, nós não merecemos, mas o Senhor nos deu essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui hoje, lutando, perseverando. Ó Deus, e quantos homens na história nós podemos olhar para trás e ver quantos venceram essa batalha. Quantos lutaram até o fim, quantos acreditaram no Senhor e tiveram fé o suficiente para saber que mesmo que em meio a lutas, a tribulações, às vezes até martírio, vale a pena correr essa luta até o final. E eu peço ao Senhor, Pai, que o Seu Espírito nos ajude hoje a perseverar, a lembrar, Pai, todos os dias o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por cada um de nós. E que possamos ter a força, Pai, a coragem e a vontade de lutar, Pai, perseverar até o fim. Obrigado por cada um aqui presente hoje, Pai, e que nenhum dos que estão aqui hoje desistam no meio da caminhada. É o que eu peço para o Senhor, Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Vamos nos levantar? Eu não sei se você pensa em desistir. Não sei quantas vezes você já pensou em desistir. Ou se você está começando a caminhada, você fala assim, poxa, isso aqui está tão difícil, isso aqui eu não sei se é certo, se não é. Creia. Dê um passo de fé, comece agora uma nova caminhada. Esteja pronto para se entregar totalmente a Deus. Tenha fé o suficiente para romper barreiras, para quebrar muralhas, para não deixar que nada te impeça de ter esse relacionamento com Ele. Se você já está um bom tempo nessa caminhada cristã, mas sabe que aos poucos está desfalecendo, está ficando devagar, está ficando difícil, é o momento de se levantar, dizer, eu não posso parar, eu preciso prosseguir até o final. Enquanto nós cantamos, fale com Deus. O altar está aberto, se você quiser aqui falar para Ele, falar, Deus, eu não vou desistir. Oh Deus, eu não vou desistir das pessoas que estão ao meu redor que não te conhecem, eu não vou desistir. Eu não vou desistir de orar, de falar contigo todos os dias, de ler a palavra, de ter essa força, eu não vou desistir. Não vou desistir de ajudar o próximo, eu não vou. Fale com Ele. Eu não sei o que passa na sua cabeça agora, mas o que eu peço para você é, não desista, enquanto nós cantamos. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou